Doutor, a gente pode, hoje até matéria de revistas continuamente se falar do quanto que as pessoas que têm fé parece que superam muito facilmente esses momentos, ou pelo menos enfrentam de uma maneira muito mais positiva, tem uma atitude, uma reação, como o senhor mesmo falava de uma reação coerente com a situação. Parece que muitas pessoas, quando têm real convicção, facilitam ou ajudam, não é? Colaboram muito com o tratamento, né? Sem dúvida. Veja, eu não tenho dúvida que a fé ela é um ingrediente, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para vencer dificuldades da vida, e câncer ou qualquer doença é uma dificuldade da vida. E a fé, ela traz à pessoa uma reflexão, uma intronização muito grande. Ela traz à pessoa a perspectiva de experimentar a resignação, que nada mais é do que a mãe da sabedoria. Sim. Ou seja, ela traz para o indivíduo a oportunidade de, face a uma situação de realmente perigo ou de temor, ele possa entender, oferecer o seu sofrimento, como o padre muito bem explicou, como uma ferramenta para alcançar um bem maior. Eu tenho a oportunidade, como médico, eu acho que todos os indivíduos que cuidam da saúde, tanto de aproveitar essa assistência espiritual, assistência que o sacerdote pode dar aos nossos pacientes, seja na fase terminal ou não. E nós também aproveitamos esse momento, os médicos, porque para nós o exercício da medicina, ou a busca pela saúde, ela não exclusivamente passa pela tecnologia, pelo recurso técnico ou medicamentoso. Ela é um contexto em que a pessoa pode ser sanada. É um contexto em que a gente pode contribuir para a saúde da pessoa. E saúde como vamos dizer, um entendimento mais globalizado, mais holístico, envolve todos esses setores. Eu costumo dizer aos meus pacientes que eventualmente me perguntam, olha, doutor, mas o meu pé, será que eu tive um impacto emocional para desenvolver essa doença? Ou o que aconteceu, será que foi isso ou foi aquilo? Porque normalmente a gente tem um mau hábito de procurar a culpa das coisas e não a solução das coisas, né? A gente vê isso em todos os níveis, na política hoje, qualquer bobagem que aconteça, o culpado foi fulano. Na verdade, essa não é a saída para as nossas coisas, a solução não passa por apontar o culpado, aliás, apontar o culpado nunca trouxe solução de nada. Então, eu converso com os meus pacientes no sentido de que a vida é complexa, a gente está exposto a uma série de ações, de agentes externos, de alimentos, de hábitos bons ou ruins, de se alimentar adequadamente, de beber ou não beber bebida alcoólica. O cigarro é um extremo mal, todo mundo sabe, inclusive quem fuma, todo mundo que fuma já tentou parar e a maioria não conseguiu. Ou seja, são problemas complexos e que todos eles concorrem para que o câncer possa ocorrer. Inclusive as emoções, inclusive como a pessoa se relaciona consigo mesma, ou com seus familiares, ou com o contexto do seu pequeno mundo, não é? E a gente não pode separar do indivíduo, por isso chama indivíduo, porque a gente não divide ele não é divisível. Todo esse complexo que é ser pessoa, ser um ser humano, para dizer se isto tem culpa ou mais culpa porque eu tive ou não tenho, ou vou desenvolver ou não câncer. A gente vai desenvolvendo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da ciência, mas sem dúvida todo esse contexto é absolutamente fundamental. E eu consigo, como médico, não sou cético, evidentemente eu tenho a minha fé, professo a minha religião, e que a igreja constituída, a Igreja Católica, teve e tem um papel fundamental na perpetuação e no desenvolvimento científico. Não fosse a igreja proteger a ciência, o conhecimento, nas épocas mais difíceis da humanidade, nós não teríamos o conhecimento que temos hoje. Então, tudo isso tem que estar
vamos dizer, entrelaçado, no mesmo contexto, para que o Corroborando. objetivo, exato, competindo em favor, para que o objetivo do benefício à pessoa seja possível. É muito interessante porque a responsabilidade que cada um tem, a gente volta a um assunto que a gente teve outro dia num outro programa, quando a gente falava do autodomínio, né, padre? Exato. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem uma convicção, ela se conscientiza do momento, ela tem bom senso, ela põe os pés no chão e fala, não, peraí, vamos lá, vamos partir para dentro, vamos resolver. Né? Existe eu vou chamar de responsabilidade. Enquanto que, às vezes, uma pessoa diz que não tem uma fé, não tem uma convicção, muitas vezes ela se apavora, corre e parece que quer sair, pular a janela e isso não vai ajudar em nada. Exato. Olha, não esqueçamos, inclusive, a ordem específica que Jesus deu aos seus apóstolos quando os mandou para cá e para lá. Curai os doentes, não eram médicos, mas mandou os apóstolos curar os doentes. E nós sabemos que tantas pessoas faziam questão, para registrado inclusive, ou de tocar na roupa dos apóstolos, ou até, está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, colocavam os doentes no chão para que pelo menos a sombra De Pedro. da roupa passasse por cima e aconteciam milagres verdadeiros. Olha o milagre da fé diante da doença. Por isso, Jesus manda os apóstolos também para esta finalidade. Diante disso, não é que Jesus queira resolucionar o problema da doença, desde que foi criado o homem até o último que virá no mundo, existirá sempre a doença. Mas Jesus aponta também a maneira de enfrentar a doença, de não se entregar à doença, de usar os recursos que a medicina sempre descobre a cada dia. E, sobretudo, até de santificar a doença. Talvez uma terminologia nova de santificar, isto é, oferecer até o sofrimento para o bem, para uma causa mais nobre. E isto é gratificante porque ajuda a pessoa a aceitar a doença, a se conformar e a ter este gesto de uma doação de amor para com o próximo, sublime e verdadeiramente um gesto de heroísmo. Enquanto outros, às vezes mais confusos, né, vão Sim. até promover o mal, a degradação dos irmãos, por falta de consciência. Né? Sim. Exato. Esse é o Oriente, nós estamos falando sobre o câncer e a fé. A fé num contexto difícil, exigente, até como o doutor colocou, que pode se tornar crônico. Interessante, né? A vida inteira se tratando e enfrentando anos a fio, continuando vivendo uma resiliência. A gente já vai chegar lá. Né? Esse é o Oriente. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.